a violência doméstica pode ser apropriada para dentro do framework microeconômico, por exemplo? Um assunto que teoricamente deveria passar por qualquer outra coisa menos por economia, certo? Como que a gente aborda esse assunto? Eu não sei se tu está pensando, se tu está dormindo. Estou numa dúvida. Um dos dois, cara. Um pouquinho dos dois. E aí? Alguém quer dar uma... As meninas aí que não estão participando. É um assunto que deveria Talvez suscitar... pensar o quanto o surgimento da lei fez diminuir os casos. De violência? Os casos de violência. Nesse sentido, não faz tanto apelo econômico, por quê? Faz todo sentido se a gente sabe que um dos primeiros princípios econômicos é que a gente age incentivos. Se você aumenta a punição, o que você espera? Que a violência de fato vai reduzir. Então, em tese, não seria uma grande conclusão. Mas uma das conclusões é que aumenta a participação feminina na força de trabalho. Por quê? Não é por essa questão de liberdade. Não é porque o homem prendia a mulher em casa, descia a pancada nela e não deixava ela sair para trabalhar. Mesmo no framework onde a mulher tem a liberdade para transitar entre trabalho e casa, se você tem um ambiente onde a violência impera, a mulher trabalha menos. Pode falar. Eu acho que ela vai começar a trabalhar, mas porque ela vai precisar trabalhar, ela não vai ter o cara como sendo o principal provedor também. Não, que isso, nem todo ambiente familiar onde o homem ou a mulher trabalha precisa ter violência para a questão para a questão da, como que a gente chama isso? De ser um provedor principal. E a gente sabe que na grande maioria dos lares brasileiros, o provedor principal é a mulher. E já é assim, já desde os anos 2000. E se a gente for pegar os índices de violência, esses índices não necessariamente arrefeceram. Então podem até ter subido, porque também aumentou os casos, diminuiu-se os casos de subnotificação, né? Então pode ser que essa violência sempre foi assim, mas aumentou porque a gente começou a ter acesso a mais os dados, mas não é só por conta disso. Fala. Eu acho que ao aumentar a empregabilidade da mão de obra feminina, tipo, em delegacia, nesses casos, que é... Não. E agora eu vou dar a resposta. Mas foi um bom brainstorm. É o seguinte, eu não falei para vocês que a gente pensa na margem? E que a gente age incentivos, e que todo mundo tem uma relação de preferência, racional, etc. O que é uma casa? Uma casa é um ambiente onde as pessoas barganham, trazem renda e barganham essa renda. Então, o único lugar onde o comunismo funciona é dentro de casa, meu irmão, no casamento. Ali funciona, quando quem casa em regime de comunhão total ou comunhão parcial, que foi o meu caso, é o comunismo, meu irmão. Está lá escrito no papel. O que você ganhar é da esposa, o que a esposa ganhar é seu. Agora, suponha que, como essa relação seria assimétrica, se na hora de barganhar o quanto que eu posso extrair desse excedente, eu pudesse usar violência. Imagina, eu chego em casa, que nem essa molecada hoje de vocês aí, estão querendo agredir o professor. O primeiro que vier de gracinha, eu espero de 2 e do lado fora, hein? Já estou meio irritado já com essas questões de violência já. No futebol é tudo. Parece que está havendo uma grande revolução contra a autoridade, qualquer campo que a gente está observando. Mas imagina se você pudesse usar a violência para barganhar o quanto de excedente você poderia extrair nessa situação. Qual seria o incentivo da mulher ir para fora, trabalhar, trazer recursos para dentro do lar e depois, na hora de fazer a barganha, o quanto que desse recurso é dela, ela sofresse violência porque não tinha concordado com o resultado da barganha. Então, quando você impõe essa restrição, você simplesmente impede com que o homem utilize a violência como instrumento de barganha para extrair excedente dentro de casa. E aí você aumenta o incentivo da mulher o quê? A contribuir para o orçamento familiar de forma racional. Perceberam? Assim, professor, só tem essa conclusão? Não, pode ter várias, né? Mas o que eu estou mostrando é como que o framework econômico
desse ponto de vista microeconômico, consegue entender e internalizar essa relação que é tão complexa, que é a violência doméstica, o quanto que influencia nas decisões das mulheres no mercado de trabalho, mas esse é um canal super entendido na economia. E mais, numa sociedade onde a violência é muito alta, vocês esperam que os atores dessa sociedade queiram contribuir de forma mais ativa ou menos ativa para a produção? Menos ativa, porque ele sabe que se ele contribuir, ele tem um alto risco de receber o quê? Uma expropriação do seu ganho, da sua contribuição. Então, uma das melhores políticas em favor dos pobres é a política de combate à violência. Então, uma coisa que talvez grande parte da agenda que dita progressista, que tenta trabalhar a violência de outras formas, gerou como resultado um ranço da sociedade, principalmente da camada mais pobre, porque é ela que sofre a violência de forma mais direta. O que acontece? É muito fácil você discutir violência quando você anda com segurança, carro blindado, por aí vai, ou vive num ambiente urbano onde a violência não impera. Mas quando você vai para um ambiente cuja violência é muito alta, você sabe que o tempo todo, porra, comprei um celularzinho novo, uma roupinha legal. Antigamente a molecada gostava de andar um cordãozinho e tênis. Pô, andou na rua, o cara fala assim, tá indo aonde, filho? Não, tô indo ali não, tá indo lá, caramba, meu irmão. Passa o cordão, passa o celular. Então, alguém já viu, acho que não é da época de vocês não, Hermes e Renato, já viram já? Chegava aquele cara, qual é o nome dele? O Huawei chegava assim, aí o policial vinha, ô Jamaica, tá indo aonde? Não, tô indo ali, senhor. Não, calma aí, Jamaica, tênis é legal, hein? Tem nota fiscal? Ah, não tem não? Passa pra cá esse tênis. Aí, ou seja, o tempo todo o cara pode sofrer violência, então esse cara vai ter muito menos incentivo a contribuir para uma sociedade produtiva. Então pense um pouco nisso, quando é todo o assunto, basicamente, hoje a gente consegue tentar adaptar para dentro da economia, dentro de um framework mais ou menos parecido. Tá? Então, beleza? O que eu estou dizendo aqui? Aqui está um pouquinho escuro, mas o que eu estou colocando é o seguinte, é que se você olha para uma cesta qualquer, você sempre consegue dar uma utilidade para essa cesta. E essa utilidade pode ser traduzida em números. Eu vou trazer alguns exemplos. Além disso, se você prefere a cesta A, a cesta B e a B, a C, o número ou a utilidade da cesta A vai ser maior do que a da B, que vai ser maior do que a da C. Então você tira do campo ordinal e traz para o campo cardinal, ou seja, com uma medida delimitada. E uma medida que preserve o ordenamento e preserve a norma. Bom, o primeiro exemplo de bens, né, no caso que a gente estava trabalhando, a questão da barganha da violência, a gente sabe que para o cômputo da renda familiar, homens e mulheres são o quê? Substitutos. Tá certo? Se você olhar, por exemplo, uma renda familiar, homens e mulheres são substitutos, ou seja, a renda do homem ou a renda da mulher, a renda do pai ou a renda da mãe para a família entra de uma forma igual. Tá certo? Você soma a renda dos dois e verifica a renda familiar. Nesse caso aqui, esse indivíduo, por exemplo, ele olha tanto para o bem 1, para o bem 2, e aí o bem pode ser uma cesta ou pode ser uma escolha. E ele entende que a sua escolha vai ser tão boa quanto apenas um, quanto apenas o outro, ou quanto a soma dos dois. E ele está sujeito a um trade-off, que é o quê? O que ele abre mão para escolher a escolha 1 ou a escolha 2, que é o quê? O preço que ele paga. O preço, na realidade, em economia é uma sinalização. Todo preço de um produto é o que você abre mão em relação a todo o resto, e aí todo produto, todo preço vira uma unidade de conta ao escolher aquele produto e comprá-lo. Então, quando você vai no restaurante, você consegue fazer essa conta bem simples. Quando você escolhe um prato e você tem uma determinada renda, você sabe que ao escolher aquele prato, se aquele prato ali quase acabar com a sua renda, você não consegue escolher mais nada. Então, o preço determina o quanto que você abre mão de uma coisa em relação à outra.
Então, o preço do bem 1 é o custo de oportunidade desse bem, associado a esse bem. O preço do bem 2 é o custo de oportunidade desse bem, entendo dessa forma. E o A e o B são parâmetros que trazem o quê? O benefício marginal. Aquele benefício. O quanto que escolher o bem 1 me traz benefício. O quanto que escolher o bem 2 me traz benefício. Entenderam mais ou menos? Então A e B são os parâmetros de benefício. E aí eu posso entender como os parâmetros da minha utilidade. E o preço do bem 1 e o preço do bem 2 são os custos de oportunidade, correto? Então vamos supor, se eu quero resolver um problema desse tipo, e eu der um exemplo numérico aqui, é fácil ou não? O que vocês acham? Depende. Depende, né? Vamos ver se tem uma figura aqui. É porque eu desenhei, eu pedi para desenhar e está desenhado em cinza. Mas aqui é o seguinte, ó. Como é que é esse gráfico aqui, ó? Aqui na realidade, eu estou descrevendo aqui para vocês o quanto que eu estou gastando, em vermelho é o que eu estou gastando. Então cada vez você gasta mais. E cada nível de gasto que eu vou tendo aqui, eu vou encontrando uma solução ótima para um dos bens. Então, por exemplo, se eu quiser gastar nesse nível aqui, eu vou passar para você nesse nível mais ou menos 20. A solução ótima do nível 20 é mais ou menos escolher 5 unidades do bem Y. A solução ótima de escolher aqui é 20, 30, 40. Então a terceira é 40. A solução ótima de escolher 40 é mais ou menos esse nível aqui, 10 unidades do bem Y. No exemplo hipotético que eu dei aqui. Então você, ao definir o quanto que você tem de recurso, você consegue escolher quais são os bens que você vai alocar. Um exemplo bem claro de bens substitutos é álcool e gasolina. Alguém aqui já abastece o carro? Então, quando você vai abastecer o carro, você tem à disposição álcool e gasolina. São bens substitutos, porque o carro anda com um, com outro ou com a composição dos dois. Todo mundo entende o que eu estou falando? Então, se o preço da gasolina está muito barato, você consome alguma coisa de álcool? Ao contrário, se o preço do álcool está muito barato, você consome alguma coisa de gasolina? Também não. Se tiver mais ou menos a mesma coisa, você fica pensando. E a gente sabe que no cômputo da gasolina, invariavelmente deve ter de 15 a 20% de quê? Álcool. Então, no próprio preço da gasolina tem... Quando você injeta a gasolina no seu carro, você está botando álcool também. São bens substitutos. E aí, invariavelmente, como é que você racionaliza essa escolha? O preço, só olhando para o preço do álcool e da gasolina, eu tenho certeza que o álcool sempre é mais barato que a gasolina e deve ter um motivo para isso. Por conta da autonomia, né? Então, esse é o exemplo clássico, é a autonomia, o quanto que um litro gera de quilômetros rodados. Então, vamos supor, num modelo, no mundo onde um litro de gasolina gera 10 quilômetros rodados, em média. E 1 litro de álcool gere 5 km rodados em média. Qual deve ser o preço de equilíbrio entre álcool e gasolina? 2 para 1. Preço de quem tem que ser o dobro? O preço da gasolina deve ser o dobro, certo? Esse cômputo é mais ou menos 70%. Então, geralmente, a autonomia da gasolina digamos, 1. E a autonomia do álcool é 70%. Então é 0,7 mais ou menos deveria ser essa conta. Então se o preço da gasolina é 3, o preço do álcool deve ser 0,7 vezes 3, 2,1. Mais ou menos essa conta assim, que você deve fazer. Alguém pensa nessa conta quando vai abastecer? Eu já aprendi. Deveria pensar. Principalmente se a sua restrição orçamentária for ativa ou não. Se você tem porta parlamentar de combustível, você provavelmente não vai pensar. E por isso que a restrição é super importante. Porque sem restrição você não tem otimização. Sem restrição, esquece essa solução aqui. Ó. A melhor solução seria abastecer até o teu carro começar a soltar gasolina ou álcool pelo ladrão. Sem restrição não tem. Aí quando você impõe restrições, ou seja, o quanto que a sua carteira
está disposta a gastar ou não, você começa a ter soluções. Então, eu trabalho com viagem, geralmente a gente passa para o cliente, né? Então, quando eu estou no viajar que o cliente vai pagar, eu ponho gasolina porque eu sei que eu vou parar menos na estrada. Não, sim. Então, Mas dizem que o álcool na estrada ele tem uma autonomia melhor que a da gasolina. Já ouviu falar disso? Não, mas você para mais rápido, né? Sim, aí você Pode gasta até mais se com o for tempo. fazer, Não, entendi. Aí, mas como o dinheiro, o valor não importa, quem vai pagar o cliente, sai a gasolina e... não, claro. Então é questão da restrição, né? Você Então, não tem restrição. Aí quando sou eu que eu vou rodar na cidade, eu fico lá Não, entendi o ponto. O teu ponto é o seguinte, ó. É o cliente que paga o preço do álcool e da gasolina. Só que se eu boto mais álcool, está mais barato, eu paro mais. E ao parar mais, eu não gero benefício para o cliente e gero custo para mim. Então eu tenho que internalizar esse custo de alguma forma. E aí você tentou internalizar dizendo que ó, só vou botar gasolina. Mais ou menos por aí foi a lógica. Todo mundo acompanhou essa discussão. Então o que acontece? Como é que você compara qual bem que você vai escolher numa relação desse tipo aqui, ó, de bens substitutos? Por mais que esse assunto pode ser tão árido quanto eu queira, mas eu vou entregar para vocês as soluções meio que de, não maceteadas, mas as soluções em atalhos. Então, a relação benefício sobre custo do bem 1 tem que ser igual à relação do benefício igual à relação benefício e custo do bem 2. Aí você fica indiferente. Se um for maior do que o outro, você escolhe só um, escolhe só o outro. Simples assim. Difícil? Então vamos a um exemplo aqui. Vou olhar para cá. Suponha então que o benefício do bem 1 seja 3. E o benefício do bem 2 seja 4. Como é que ficaria a minha curva de utilidade? Quero saber como é que eu escrevo a curva de utilidade. Eita, tela azul? Estava prestando atenção em quem, hein? Ó, benefício do bem 1 é 3, benefício do bem 2 é 4. Como é que fica a minha curva de utilidade? Eita, fia. Pô, 3x1 mais 4x2. Simplesmente a utilidade é o quanto que cada bem traz de benefício. Se o preço do bem 1 é 2 e o preço do bem 2 é 3. A minha restrição orçamentária, que é o quanto que eu abro mão para consumir cada um dos bens, vai ser quanto? 2x1 mais 3x2. Qual que eu escolho? Eita! Cadê um... Pô, esse quadro aqui também está me trazendo um custo alto, hein? Ó. Deixa eu ver que horas são. Agora vamos lá. Uma restrição, né? Então vamos lá. Eu disse que a utilidade do bem 1 e a utilidade do bem 2 seria 3x1 mais 4x2. Dizem que a minha restrição orçamentária é 2x1 mais 3x2. Vamos supor que você tenha R$100 para gastar. Qual vai ser a sua escolha ótima? Bom, a minha escolha ótima vai passar por quem? Bom, eu vou analisar o quanto que o benefício do bem 1 me traz em relação ao seu custo. Então, o custo-benefício do bem 1 vai ser igual a 3 sobre 2. O custo-benefício do bem 2 vai ser igual a 4 sobre 3. E aí eu escolho quem? 3 meios, que dá 1,5. Ou 4 terços, que vai dar 1,33. Qual que eu escolho? Hã? Eita, a pessoa está com medo, né? Só botei fração, hein? Eu acho que eu só vou trabalhar, vou tentar trabalhar o máximo possível com fração, mas tem coisa que não vai dar para resolver só com fração, não. Mas eu vou escolher o bem 1. E quanto que eu vou escolher nesse bem 1? O quanto
eu tiver de disponibilidade financeira, certo? Então, se eu vou escolher o bem 1, eu já sei que o bem 2 é quanto? 0. Então, a minha escolha vai ser 2x1 menor ou igual que 100, então eu sei que eu vou escolher qualquer coisa entre 0 e 50 do bem 1. Não faz o menor sentido econômico eu escolher o quê? O bem 2. Mas eu só pude racionalizar essa escolha porque eu inseri aqui um custo de oportunidade, dado por quem? Pelo preço. Se não houvesse essa minha restrição aqui, eu precisaria escolher racionalmente entre o bem 1 e o bem 2? Tá? Então, como que a gente lê isso aqui? Ó? A utilidade me traz o benefício na margem. E eu posso pensar na margem esse benefício. E a minha restrição orçamentária me traz o custo. Se você está trabalhando em economia, qual é o seu nome? Sério. O César está fazendo. Ele não está só inserindo o custo, que é o preço, ele está inserindo também o custo de oportunidade. Então ele está inserindo aqui o preço do álcool, o preço da gasolina, mais o tempo que ele perde gastando com álcool e gastando com gasolina. Por isso que a escolha racional dele é a gasolina. Entenderam? Ou não? Então explica aí para mim, César. A sua escolha. Por que você não está só olhando para esse problema? Eu vou ter restrição no custo. No valor que eu tenho disponível, não há restrição. Meu tempo tem mais restrição, porque sou eu que vou perder tempo viajando, mas eu não tenho restrição, igual você chamou 100 ali de... A sua restrição orçamentária, Eu tenho né? restrição orçamentária. Não, na verdade, mesmo que você tivesse restrição orçamentária, faria sentido você sempre escolher gasolina, por exemplo, que tem o pior custo-benefício. Por quê? Porque ela te traz não só um custo ela te traz não só um custo, mas a escolha do álcool te traz um custo adicional do que? Do tempo que você perde. Então, por mais que esse bem aqui seja mais barato, o custo de oportunidade não é só o que você gasta com o bem, é o que você gasta mais o que você abre mão ao fazer aquela escolha. E você abre mão fazendo que escolha ao colocar álcool? De mais tempo para abastecer. Ficou claro isso ou não? Professor, custo de oportunidade que você fala é benefício, no caso. Não, ao contrário. Benefício é uma coisa, custo de oportunidade é outra. O benefício é o quanto que eu ganho em termos de álcool, gasolina, o quanto que eu ganho de autonomia. Custo de oportunidade é o quê? Fora o preço, tudo que eu abro mão ao escolher entre gasolina e álcool. Ao contrário do benefício. Mas... Tá certo? Então, o que o Marco está ali abrindo mão? Não só o preço, como o tempo... César. Não só o preço, como o tempo que ele está perdendo ao escolher entre álcool e gasolina. Tranquilo? Bom, a gente viu o exemplo de bens substitutos, certo? São bens que se substituem, eles competem entre si. Qual seria o outro exemplo de bens? Não substitui. Que seria o quê? Aqui eu estou dando o mesmo exemplo que eu falei para vocês, ó. Aí estou dando uma renda de 100. Aí eu estou definindo aqui, ó, a minha restrição orçamentária. Estou definindo a minha utilidade. Estou fazendo a minha escolha ótima aqui, ó, tá vendo? E a minha escolha ótima aqui foi... Deixa eu ver aqui se eu consigo enxergar. Foi 25. Aqui, deixa eu ver se o meu exemplo batia 25. Eu escolheria entre 0 e 50, né? Então o preço era mais ou menos 4. Aqui eu estou definindo só a escolha ótima, tá? Estou explicando para vocês o que eu estou fazendo aqui. Eu estou comparando a minha utilidade, o meu benefício marginal, sobre o meu custo marginal. Então, a utilidade marginal sobre o custo marginal, ou seja, utilidade sobre o preço, vai me dar uma ideia de custo-benefício. O que tiver o melhor custo-benefício vai ser a minha escolha no caso de bens substitutos. Tranquilo? Sempre que você tiver uma razão, utilidade sobre preço, e qual vai ser a sua escolha? A sua renda sobre o seu preço.
Tá? Naquele caso ali, sua escolha vai variar entre 0 e 50, porque você tinha 100 de renda e seu preço era 2. Tranquilo? Agora nós temos os bens não substitutos, que em português chama-se de... Porra! São os bens complementares. Os bens complementares, ele tem essa cara, assim, ele é uma função que a gente chama de um anti-F. O que essa função traz? Ela é uma função mínima. Estou enxergando? Não vale a pena você consumir um adicional de um bem ou adicional de outro. Eles traduzem a mesma utilidade. Além disso, esse gráfico ficou melhor para explicar uma coisa super importante em economia, que são as curvas de diferença ou as curvas de nível. Dá uma anotada aí, não tira foto não. Eu vou quando for para tirar foto eu aviso, mas tem coisa aqui que eu não vou permitir tirar foto não. Então o que acontece? O que são curvas de nível? Vamos pensar aí. São curvas que traduzem o seguinte, traduzem um determinado nível. Isso aí tem tudo quanto é material, no livro do Bernardo deve dar uns 15 exemplos disso aí. É só para não se sobrepor ao material que já tem. Então é o seguinte, o que é uma curva de nível? É uma curva que determina o quanto que eu estou ganhando de utilidade ao escolher um par ordenado ou vários pares ordenados entre x e y. Então vamos supor que você esteja nessa curva aqui, ó, 5. O que ela está dizendo? Que qualquer escolha aqui, eu tenho o mesmo nível ou não de utilidade. Quem fala? Dentro da primeira curva, você está no mesmo nível ou não de utilidade? O que vocês acham? Naquela curva ali, você tem um nível de utilidade 5. Então, qualquer um dos bens, qualquer par ordenado ali, entre o bem 1. Engraçado esse slide, esse data show está melhor do que o outro, né? Vacilo isso, né? Aponta pra cá então, faz o favor aí. Câmera bem. Câmera 1. Obrigado, valeu. Me cobra aí, se você ficar nessa função durante muito tempo, eu te gero um benefício aí, nesse sentido. Então esse aqui ficou bem, esse aqui tá dando para enxergar melhor. Por quê? E a galera daqui errou, né? Vacilo pra caraca. Então aqui, ó, você tem uma função de utilidade aqui, ó, que é traduzida por várias curvas de nível. Essas curvas de nível de economia são chamadas de curvas de indiferença. Anotem isso, tá? Curvas de diferença são curvas de nível em economia. Por exemplo, se a gente estivesse olhando para uma planta topográfica, o que você está enxergando? Que aqui você está sobre a mesma altitude. Então, na medida que você caminha nessa direção, você está aumentando a altitude do terreno. Basicamente assim que você lê. Uma curva de nível, no caso de uma curva de diferença. Beleza? Alguém já viu uma planta topográfica na vida? Tá? Então, você vê no mapa assim, você consegue perceber claramente qual que tem um maior nível, qual que tem um nível menor. E aí o que acontece? Aqui está todo mundo sobre a mesma altitude se a gente estivesse olhando uma curva topográfica. Ou seja, está todo mundo traduzindo a mesma o quê? Caralho. Utilidade. Eita, fiado. É isso mesmo, professor. Aqui eu estou no nível 5, 10, 15. Não, se bem que não é 5, 10, 15 não. É 5, deixa eu ver ali no meu data show. Quer dizer, no meu negócio, ó, estou sobre a curva 5, 9, 13 e 17. Por algumas cargas d'água eu escolhi esses níveis aí. E essas retinhas em vermelho aqui, ó, são a minha restrição orçamentária para cada nível de renda. Então, o que acontece? Eu sempre quero consumir mais ou menos? Mais. Então, eu sempre quero estar no nível mais baixo ou no nível mais alto? Nível mais alto. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre quero gastar mais ou menos? Então, aí você tem um problema. Você nunca consegue resolver duas coisas ao mesmo tempo. Ou você escolhe consumir mais para um determinado nível de gasto, que é o que a gente chama de demanda marshalliana. Eu vou dar um exemplo disso aqui. Ou seja, se você quer consumir mais para um determinado nível de gasto, o que você está fazendo?
maximizando essa utilidade, sujeito a uma restrição orçamentária. Ou você quer fazer o contrário, quer gastar o menos possível, dado que o nível de utilidade que você quer adquirir. Vocês já fizeram as duas coisas alguma vez na vida? Em que situação você quer maximizar essa utilidade sujeito a uma restrição? Em que situação você quer minimizar o seu gasto sujeito a um nível mínimo de utilidade? Às vezes o exemplo legal é uma disciplina que você, por exemplo, só quer passar. Uma disciplina que você só quer passar, e aí vamos supor que o seu objetivo então é passar. Então a sua utilidade é meio que lexicográfico. O que é lexicográfico? É aquela coisa entre 0 e 1. Então elas não são ordenáveis. Esse negócio está fazendo reflexo aí do teu... Não, tem problema, não pode tirar não, tá parecendo aquele espelho na cara, sacou? Então o que é esse teu exemplo? Esse teu exemplo é assim, ó, o cara traça o objetivo de passar, ele quer fazer o menor esforço possível. No caso aqui, ele traçou um objetivo de utilidade e quer gerar o menor gasto possível. Legal? Então o que acontece? Note que a restrição é a utilidade, o gasto fica irrestrito. Geralmente quando eu era solteiro e ia para a noitada, era mais ou menos esse tipo que acontecia. Pô, irmão, eu quero pelo menos esse nível aqui de divertimento. Aí tinha a noitada que tu se dava bem que o gasto era baixo. Tinha a noitada que para tu se divertir, o gasto era alto e acabava que geralmente a restrição orçamentária falava mais alto. Tu ia sempre na noitada, vocês chamam aqui de balada, mano. Aí eu ia sempre para a noitada cujo nível de divertimento era tal que não precisava estourar a restrição orçamentária. Eu não ia nas baladas topzeiras, não, mano. Eu ia nos outros tipos de balada. Beleza? Já ao contrário, quando você tem uma restrição orçamentária e quer maximizar a sua utilidade, quando é que você faz isso? Quando quer comprar roupa no Boa, porque tu vai na roupa no Brás, chega lá, tu tem quantos para gastar? Qual a tua restrição? 200. Chega lá com 200, fogo no olho, fala assim, meu irmão, quero tudo, vamos lá. Aí vai com 200 reais, roda o Brás inteiro, vê onde é que estão as roupas mais tops. Brás não, hein? José Paulino, tá por fora, hein? Tá por fora. Não, José Paulino é mais transadinho para as meninas, hein? Eu tô sabendo já. José Paulino é mais transadinho. O Brás é mais no atacadão, não é não? Acho que é bem. Acho que é José Paulino na roupa para mulherada. Pode que eu também tô por fora. Tem que buscar aqui, você vai lá no povo, aí a gente leva pra loja. Esse é o bar. Olha, toma cuidado, eles vai ter o rampo novo agora, hein? Deu o rampo 5 aí, ó. Meninas, vem o rampo 5 para não desobedecer o pai de vocês. Mas, bom, ótimo exemplo. Ou seja, você vai com uma restrição orçamentária, você quer consumir o máximo possível. No caso, você querer consumir o máximo possível, é o maior nível de utilidade que você quer trazer. Pronto, os dois exemplos. Você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Por mais que você tente, matematicamente é impossível. Você otimizar e minimizar duas funções ao mesmo tempo. Não dá. Ou você trava uma para poder resolver, ou então o problema fica sem solução. Tá? E aqui no caso, qual vai ser a tua escolha? Vamos supor que você queira fazer o exemplo, qual é o seu nome? O exemplo da Isabel, que é ir no Brás com 200 no bolso, que é uma restrição orçamentária, que é a curva vermelha. O que você quer fazer? Trava a vermelhinha e vai deslocando quem? A curva preta. Aí tu desloca a curva preta. Como eu fiz esses gráficos, se eu tivesse abrindo o R ali, eu podia mostrar para vocês como é que faz. Tu bota, vocês têm que aprender a programar também. Isso aqui não soube a programar o novo analfabeto aí. Quem mexe em R aí? Levanta a mão. Já tá meio coroinha já, por isso que tá mexendo no R. Quem mexe em Python aí? Quem mexe em Power BI aí, que é a nova moda aí também?
Pô, você não... esse teu perfil de Power BI, não tem? Usa um Apple Watchzinho, aí chega assim, ó, aquele cabelinho cortado, e aí, tranquilo, quer comprar um Bitcoin? Aí chega assim. Mas, brincadeiras à parte, isso aqui é bom para vocês, eu vou botar de repente os códigos para vocês já aplicarem com isso, porque a nova linguagem para quase tudo é programação. Então assim, eu já comecei a adaptar muita coisa de economia para programação, porque eu acho que fica um pouco mais fácil. Então você trabalha a curvinha vermelha, aí você pedia para ele procurar, alterando esse nívelzinho, ele vai explotando os gráficos aqui, até ele minimizar a função. Na próxima aula eu já vou trazer esse exemplo para vocês. E aqui no caso, Isabel, você está com 90, aí você vai querer consumir no nível 9. Se você olhar o nível 9, ele fica sobrando alguma coisinha. Você está voltando para casa com uns 5 aqui, ó. Podia ter comprado mais aquela meinha para dar de presente para o namorado, para a namorada, tanto faz. Aqui, ó. Tá certo? Comprar aquela roupinha pro pai, né? Dia dos pais não, dia dos pais já passou. Já passou? Não, ela tá muito nova ainda, mas podia comprar alguma coisinha a mais. Então tua utilidade estaria entre 9 e 13, tá enxergando? Por que você não deixa isso aqui? Ó? Porque isso aqui é uma solução que você ainda não esgotou os seus recursos, tá entendendo? Você ainda pode gastar mais alguma coisinha aqui. Professor, mas se ela for pro 13 aí, ela já estourou a Sim, então você vai ficar alguma coisa entre o 13 e o 9. Provavelmente um 11, 2, alguma coisa assim. Legal? O contrário, o que você faria? Você travaria, vamos supor, a utilidade 13. Quanto que você gasta? Qual é o seu nome? Tobias, o quanto que você gasta? Aqui, se eu não me engano, é 150, aqui deve ser 140. Se você está no 13, quanto que você gasta? 150. Nada. Você vai gastar o menor possível para atingir essa utilidade. Aqui, ó, você até atinge, mas não gastando o menos possível. O menos possível, ó, aqui a 110 você ainda consegue gastar menos para estar nesse nível de utilidade. Você gastaria o menor possível aqui, ó, numa curva aqui, ó, tá chegando? Que seria alguma coisa entre 90 e 120, assim, aqui não vai ser 100, vai ser 120. Ah, tá aqui, ó, 120 mesmo. É que o programa é inteligente. Tá. Vamos lá. Qual a parte que entendeu? Pô, aí fudeu. Estava ouvindo quando eu falei de curva de nível, caramba. Quando isso aqui é uma curva de nível onde você está enxergando a altitude, tanto da utilidade quanto do gasto. Então aqui eu estou enxergando nas curvinhas em preto a altitude da minha utilidade. Quando eu estou enxergando em vermelho, eu estou enxergando quanto que eu estou gastando. Então o que eu estou enxergando aqui? Ó? Eu gastando 120 para obter um nível de utilidade que o Tobias, né? A gente estava querendo discutir quanto que a gente deveria gastar para chegar nesse nível de utilidade em 13. Então o que acontece? Em 13, a gente atinge 120? Atinge. Só que a gente atinge com o menor gasto possível? Não. A gente poderia reduzir aqui um pouquinho e atingir essa curva ainda. Qual seria o ponto? Essa quina aqui, ó. Se você reparar, o que é essa quina num modelo em que os bens são complementares? Mínimo de x1, mínimo de x1 e x2. Quando um é igual ao outro, tá vendo? Então você não vai comprar brusinha.